E se a Virgem Maria falasse diretamente com três crianças simples, num vilarejo esquecido por muitos, mas escolhido por Deus? O que ela diria ao mundo? Que segredos confiaria a corações tão pequenos e tão puros? E mais importante, nós ouviríamos, entenderíamos, obedeceríamos? Em tempos de guerras e corações endurecidos, quando a fé parecia se apagar entre os escombros da dor e do orgulho humano, o céu decidiu falar. Não com raios ou trovões, mas com ternura e brilho. Não aos poderosos, mas aos pequenos. Não em templos suntuosos, mas em um campo de ovelhas. Era o ano de 1917. E o mundo jamais seria o mesmo depois daquilo que aconteceu em Fátima, Portugal. Naquela pequena aldeia, três crianças pastoras, Lúcia, Francisco e Jacinta, receberam visitas do céu. Primeiramente de um anjo, que os preparou em silêncio, com orações e ensinamentos profundos. E depois veio ela. A senhora mais brilhante que o sol, vestida de pureza, carregando uma tristeza serena nos olhos e uma urgência no coração. A Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Rainha do Céu. Ela não veio trazer promessas fáceis, nem consolos vazios. Veio falar de penitência, de conversão, do inferno real e doloroso para onde vão as almas que se afastam de Deus. Veio pedir orações pelos pecadores. Veio oferecer ao mundo um último recurso, seu coração imaculado. E ainda assim, mesmo sendo uma mensagem tão profunda, tão divina, tão séria, o mundo duvidou. Os adultos duvidaram. As autoridades zombaram. A própria igreja no início hesitou. Mas as crianças, aquelas pequenas almas, permaneceram firmes. Sofreram, foram perseguidas, presas, humilhadas, mas não negaram o que viram. Não desmentiram o que ouviram. Porque sabiam, o que haviam presenciado não era deste mundo. Santa Jacinta e São Francisco entregaram suas vidas em reparação, oferecendo suas doenças, dores e até a morte pelas almas. Lúcia, a mais velha, carregaria a missão até o fim de sua vida. Espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ensinar ao mundo os apelos do céu e manter viva a chama que acendera naquele pequeno pedaço de terra. Mas o que essa história tem a ver com você? Tudo. Porque a mensagem de Fátima não é uma história para ser lida apenas nos livros ou ouvida nos sermões. É uma mensagem viva. É uma resposta do céu para os nossos dias. É um alerta urgente, mas também uma promessa gloriosa. Se escutarmos, se rezarmos, se nos convertermos, a paz virá. A salvação será oferecida. E o triunfo do Imaculado Coração de Maria acontecerá. Quantas vezes você se perguntou onde está Deus em meio ao caos do mundo? Quantas vezes você sentiu que sua oração era pequena demais, sua vida simples demais, sua fé fraca demais? Pois saiba, foi justamente a uma oração simples, uma vida escondida e uma fé infantil que o céu respondeu com uma aparição sem igual. Não importa quem você é ou onde você está. O Imaculado Coração de Maria quer fazer morada em sua alma. Mas você está disposto? Disposto a rezar o terço todos os dias, como ela pediu, a oferecer sacrifícios pelos pecadores, a consagrar sua vida ao coração de uma mãe que só deseja levar você ao filho, a acreditar que, mesmo em meio a tanta escuridão, o amor pode triunfar? Santa Fátima, como muitos hoje a chamam, mesmo que a santa não seja uma das videntes, mas a presença viva que deu nome à história, não é apenas uma lembrança do passado, é um espelho, um reflexo de tudo o que ainda está em jogo. É uma promessa para este tempo, é um chamado pessoal a cada coração que escuta essa história com os ouvidos da fé. Permita-se mergulhar nessa narrativa, não como um curioso, mas como um peregrino, porque há segredos ainda não revelados, não pelo céu, mas por nós, que não nos abrimos completamente. Há milagres que ainda podem acontecer. Há conversões que dependem da sua resposta. Fique conosco até o fim desta história.
Porque talvez, ao ouvir as palavras de Fátima, você não apenas entenda o que aconteceu ali, mas descubra o que está acontecendo dentro de você. Talvez seja o seu coração que precisa ser tocado, purificado e oferecido. Talvez seja você o próximo instrumento dessa promessa de paz. E lembre-se, a última palavra não será da guerra, do pecado ou do medo. A última palavra será do amor, e o coração de Maria vencerá. Naquela pequena aldeia, 3 crianças pastoras, Lúcia, Francisco e Jacinta, receberam visitas do céu. Primeiramente de um anjo, que os preparou em silêncio, com orações e ensinamentos profundos. E depois veio ela, a senhora mais brilhante que o sol, vestida de branco, com um rosário nas mãos e um olhar que atravessava o tempo e a alma. Foi no dia 13 de maio. Lúcia, a mais velha, tinha apenas 10 anos. Francisco, seu primo, tinha 9. Jacinta, sua irmãzinha, apenas 7. Crianças comuns, pobres, sem estudos, acostumadas com o pastoreio, com a oração e com o silêncio dos campos. Mas Deus, que confunde os sábios com os simples, escolheu justamente esses pequenos para carregar uma mensagem que incendiaria o mundo inteiro. A senhora apareceu sobre uma azinheira e com voz suave, mas carregada de urgência, pediu que eles rezassem o rosário todos os dias, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Pediu penitência, pediu sacrifício, pediu confiança. Revelou que sofria e que seu coração imaculado sofria com os pecados da humanidade. Mas o que ninguém sabia, e o que nem mesmo as crianças podiam compreender, era que aquela mensagem escondia um mistério profundo, um aviso celestial, uma chamada desesperada do céu à terra. Nos meses seguintes, Maria voltou a aparecer, sempre no dia 13. Multidões começaram a se reunir no local das aparições. Alguns acreditavam, outros zombavam. Os próprios pais das crianças duvidavam. Lúcia foi perseguida, humilhada, ameaçada de morte. Jacinta chorava por medo de ir para o inferno. Francisco se calava, decidido a consolar o coração de Jesus. Mas as crianças não recuaram, não negaram, não cederam. Carregaram, com sua inocência e coragem, o peso de uma mensagem divina que falava de inferno, guerra, perseguição à igreja e da necessidade urgente de conversão. Durante uma das aparições, Nossa Senhora mostrou o inferno às crianças, e o que elas viram marcou suas almas para sempre. Gritos, fogo, desespero. Jacinta ficou profundamente abalada. Francisco passou a procurar o silêncio para rezar. O céu falava de um futuro sombrio, mas também deixava uma promessa. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Foi essa promessa que sustentou aquelas crianças, e é essa promessa que hoje, mais de um século depois, ainda sustenta os corações que creem. No dia 13 de outubro, diante de mais de 70 mil pessoas, aconteceu o chamado Milagre do Sol. Chuva, lama, dúvida. Tudo se dissipou quando o sol, de repente, começou a girar no céu como uma roda de fogo. Desceu em direção à terra, girando em cores, como se o próprio universo estivesse respondendo ao chamado de Maria. Muitos caíram de joelhos, gritando por misericórdia. Ateus se converteram. Doentes foram curados. E o mundo, ainda que não compreendesse totalmente, foi marcado por algo que escapava à razão humana. Pouco tempo depois, Jacinta e Francisco adoeceram. Eles haviam pedido a Nossa Senhora para ir para o céu, e ela prometeu. Francisco morreu em 1919, com apenas 10 anos, em silêncio e paz. Jacinta, em 1920, com apenas 9, após sofrimento físico intenso, oferecendo tudo pela salvação das almas. Lúcia viveria até 2005 como freira carmelita, guardando os segredos, revelando-os aos poucos, conforme a vontade de Deus.
A história de Fátima não é apenas sobre 3 crianças. É sobre você, sobre nós, sobre a humanidade inteira que, geração após geração, insiste em ignorar os avisos do céu. É sobre a mãe que intercede incansavelmente, mesmo sendo desprezada. É sobre o amor que avisa antes da tempestade, que clama antes do castigo, que implora antes do fim. Hoje, muitos ainda não acreditam. Outros banalizam. Há quem diga que é coisa do passado, que os segredos já foram revelados, que tudo já passou. Mas será? Estamos realmente vivendo o triunfo do Imaculado Coração? Ou ainda estamos caminhando às cegas, desprezando os apelos do céu? Cada vez que rezamos o rosário, cada vez que nos confessamos com sinceridade, cada vez que oferecemos nosso sofrimento pela conversão dos pecadores, estamos respondendo ao chamado de Fátima. Cada vez que olhamos para Maria com amor e escutamos suas palavras com o coração aberto, estamos participando da batalha espiritual que ela nos revelou. Talvez você esteja vivendo um tempo de dor, de desespero, de confusão. Talvez esteja se perguntando se Deus realmente vê, se Maria realmente escuta. Mas Fátima nos lembra que o céu está atento, que a mãe está presente, que a oração tem poder, que a penitência tem valor e que o amor vence mesmo quando parece tudo perdido. Se Deus falou aos pequenos, é porque quer falar também ao seu coração. Se Maria confiou seus segredos a 3 crianças, é porque confia que você também pode ser instrumento de conversão neste mundo. Fátima não terminou. Fátima continua. E o Imaculado Coração ainda espera o seu sim. Você realmente acredita que chegou até aqui por acaso? Acha que ouvir a história de Fátima foi uma coincidência qualquer, uma sugestão automática da internet, um conteúdo a mais para passar o tempo? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Essa história chegou até você porque o céu tem urgência, porque Deus tem pressa, porque a Virgem Maria ainda está batendo a porta de corações que andam distraídos, cansados, feridos, como talvez esteja o seu. O mesmo Deus que escolheu 3 crianças pobres em Fátima, em um vilarejo esquecido, para falar ao mundo inteiro, está agora falando com você. Ele conhece as tuas lutas, conhece o teu cansaço, conhece o silêncio das tuas orações não respondidas. E ainda assim, Ele te chama, te busca, te espera, porque Ele não desiste. A história que você acabou de ouvir não é antiga, ela é atual, ela respira, ela está viva, porque o apelo de Nossa Senhora de Fátima ainda ecoa nos corações que têm fé. E agora, esse eco chegou até você. Mas a pergunta mais importante não é se você ouviu, é se você vai responder. O mundo mudou desde 1917, é verdade. Mas os corações continuam sofrendo. As guerras tomaram outras formas, guerras da alma, guerras da mente, guerras dentro das famílias, dentro dos casamentos, dentro de nós. A paz prometida por Maria ainda é possível, mas começa no coração de cada um que a aceita de verdade. O céu falou. Mas será que nós escutamos? Francisco, Jacinta e Lúcia escutaram. Mesmo pequenos, mesmo sem entender tudo, disseram sim, e esse sim transformou o mundo. Hoje, mais de 100 anos depois, milhões de corações já foram tocados por esse mesmo chamado. Mas agora é a sua vez. A tua história se parece mais com Fátima do que você imagina. Você pode ter se sentido pequeno, esquecido, como um anônimo no meio da multidão. Mas é exatamente nesses corações que Deus gosta de plantar suas maiores promessas. Ele não chama os capacitados, ele capacita os que chama. E se essa mensagem chegou até você, é porque ele te chama. Você tem buscado sentido para o sofrimento? Tem se perguntado por que tanta dor, tanta perda, tanta espera? Jacinta, ainda menina, sofreu com a tuberculose, com a solidão, com o afastamento da família, mas ofereceu tudo por amor aos pecadores. Francisco, silencioso e contemplativo, oferecia cada dor,
cada sacrifício para consolar o coração de Jesus. Eles entenderam uma verdade que o mundo moderno tenta esconder. O sofrimento, quando unido a Deus, se torna redenção. E o seu também pode. Ofereça sua dor. Ofereça a perda. Ofereça o silêncio que machuca. Nada está perdido quando é entregue com amor a Deus. O que aos olhos humanos parece fracasso, aos olhos do céu, pode ser uma vitória gloriosa. Cada lágrima que você derramou foi vista. Cada oração feita no escuro foi ouvida. E talvez, justamente por isso, Nossa Senhora tenha escolhido esse momento para tocar o teu coração. Reze o rosário. Confesse-se. Volte à Eucaristia com fome e sede da graça. Renove sua consagração ao Imaculado Coração de Maria. Não importa quanto tempo você esteve longe, Maria sempre esteve perto, esperando, intercedendo, cuidando. O plano de Deus não falha, e se Ele permitiu que essa mensagem cruzasse o teu caminho, é porque há algo grande reservado para você. Algo eterno, algo que vai muito além do que você imagina. Você não está sozinho. Quantos de nós já nos sentimos esquecidos por Deus? Quantos já clamaram por respostas, por milagres, por sinais? Pois saiba, a história de Fátima é um sinal, é um chamado, é um aviso e uma promessa. Deus ainda fala, Maria ainda intercede, os céus ainda se abrem. E você ainda tem tempo de voltar, de recomeçar, de amar mais, de perdoar mais, de confiar. Hoje talvez seja o dia mais importante da sua vida. Não por causa desta pregação, mas porque o céu te escolheu para escutá-la. Porque entre milhões, esta palavra chegou até você. Isso não é acaso, isso é providência. Feche os olhos e escute com o coração. Meu filho, minha filha, você é precioso para mim. Eu nunca te abandonei. Mesmo quando tudo parecia perdido, eu estava ali. Mesmo quando o mundo te rejeitou, eu te acolhi. Mesmo quando você se esqueceu de mim, eu continuei te amando. Esse é o amor do Pai. Esse é o consolo do Filho. Essa é a ternura do Espírito Santo. Essa é a proteção da Mãe. A história de Fátima ainda está sendo escrita, e agora com a tua vida. A pergunta é, qual será a sua resposta? Não tenha medo. A Virgem está contigo. E se ela caminha ao seu lado, nenhuma batalha será em vão, nenhuma lágrima será inútil, nenhum sofrimento será desperdiçado, porque tudo pode ser transformado quando é oferecido por amor. Hoje, Deus te dá uma nova chance. E a história de Fátima não é apenas sobre 3 crianças, é sobre você também. Antes de continuar, quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo. Se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus, estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa vida. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se e comente, já estou inscrito, porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando, está convidando outros a fazer parte de algo maior, a receber o que Deus preparou para cada um. Não é apenas uma ação digital, é um testemunho de como sua obra se estende através de nós. Com esse pequeno ato, você está abrindo uma porta para mais bênção. Mas o mais importante é que você está fazendo isso com um coração disposto, confiando que Deus irá te guiar em cada passo que você der. Agora vamos continuar com esta mensagem, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. Entre todas as cenas daquela aparição em Fátima, há um momento que parece ressoar no silêncio mais profundo da alma.
quando as crianças enfrentaram o escárnio, o medo, a rejeição da própria comunidade. Francisco e Jacinta não eram celebridades. Eram crianças pobres, desprotegidas, desacreditadas até por quem deveria apoiá-los. Lúcia sentiu o peso da dúvida, da solidão, da incredulidade que os adultos colocaram sobre eles. E no meio daquele turbilhão de rejeição, eles mantiveram firme o olhar para o céu, firmes na promessa que receberam. Não tenham medo, eu estou convosco. Esse ponto da história nos chama a olhar para a própria experiência do sofrimento e da humilhação. Não são poucos os corações que se sentem assim hoje entre nós, ouvindo essa mensagem. Cansados, traídos, silenciados, questionando a presença de Deus em meio às tormentas pessoais. A humilhação pode vir das pessoas que amamos, da perda de um emprego, da doença, do abandono, da injustiça. É uma dor que cala fundo, que parece esmagar a esperança. E é exatamente aí que a palavra de Deus nos oferece uma luz poderosa. Jesus nos conta a parábola do servo inútil. Leque 17, 7, 10. Nela, um servo que trabalhou no campo é chamado pelo seu senhor, e mesmo após cumprir sua tarefa, é lembrado que fez apenas o que devia fazer. Jesus usa essa imagem para ensinar sobre humildade, serviço e, sobretudo, sobre a graça que nos sustenta diante da nossa pequenez. Imagine-se naquele servo, cansado, com as mãos calejadas, esperando um reconhecimento que talvez nunca venha. Como Francisco e Jacinta, que não buscavam glória humana, mas obedeceram à voz do céu. Você, que muitas vezes se sente invisível, humilhado ou esquecido, pode enxergar nessa parábola o verdadeiro valor da sua fidelidade, do seu sofrimento silencioso. Porque Deus não mede o nosso valor pelas honras ou aplausos, mas pelo amor com que oferecemos cada pequena tarefa, cada lágrima, cada luta. Na rotina frenética da vida moderna, onde se espera produtividade, sucesso imediato e reconhecimento, essa mensagem parece quase uma revolução. Somos chamados a aceitar o servo inútil que habita em nós. Não inútil porque não serve, mas porque nossa serventia não é para ser vangloriada, mas para ser um dom silencioso. Deus vê tudo. Ele reconhece cada passo, cada gesto humilde, cada oração feita no silêncio do quarto, cada esforço para perdoar aquele que nos feriu. Você que está aí, cansado de esperar, de orar e sentir silêncio, que carrega feridas que ninguém sabe, que vive a batalha interior entre a dúvida e a fé. Saiba que sua fidelidade, mesmo quando parece invisível, está sendo escrita no livro da vida eterna. A graça santificante atua em você mesmo quando não percebe. O Espírito Santo é aquele que fortalece o servo que não entende o sentido do seu trabalho, mas continua fiel. Na história de Fátima, o sofrimento das crianças não foi em vão. Foi um testemunho vivo de que Deus usa os pequenos para reverter as grandes injustiças do mundo. Usou a pobreza para mostrar a riqueza da fé, a fraqueza para manifestar sua força. Isso é o que Ele quer fazer em sua vida hoje. Aqui, eu quero convidar você para um gesto simples, mas cheio de significado. Comente neste vídeo o local onde está assistindo e a hora. Essa é uma prática que cultivamos com muito carinho nesta comunidade de fé. Não é apenas para saber onde nossos irmãos e irmãs estão, mas para acender uma vela espiritual que atravessa fronteiras e fusos horários. Cada comentário é como uma pequena chama que ilumina o mapa do mundo. É um testemunho de que ali, naquele momento, um coração está aberto para ouvir a palavra. Essa vigília invisível se estende pelo tempo e pelo espaço, unindo milhares de pessoas numa só oração, numa só esperança. É como uma procissão silenciosa que caminha com o Evangelho na mão e a fé no peito. Ao escrever seu lugar e hora, você se torna parte ativa dessa missão. Você não é um mero espectador.
É um evangelizador, um portador da luz que pode alcançar aqueles que estão mais perdidos, que talvez não tenham forças para buscar a palavra por si mesmos. E essa é a beleza da fé. É comunitária e missionária. Cada oração, cada história compartilhada, cada pequena ação de fé multiplica graças invisíveis. Você ajuda a semear esperança, a espalhar a luz do Cristo ressuscitado, que transforma até o sofrimento mais profundo em redenção. Voltemos à parábola. O servo não sabe o que o espera, mas ele segue fiel, servindo no silêncio. Você também é esse servo. E Jesus, nosso Senhor e Mestre, está ao seu lado, não para te castigar ou julgar, mas para te fortalecer e amar. Quando a humilhação te abate, quando o abandono parece definitivo, lembre-se do chamado à humildade e à confiança. É na fidelidade cotidiana, mesmo sem recompensa aparente, que Deus age para trazer o milagre. Na sua vida moderna, cheia de desafios, cobranças e inquietações, esta mensagem é um bálsamo. O Senhor não te abandonou, Ele te vê com ternura e espera que você responda com coragem e amor. O caminho pode ser longo e difícil, mas o prêmio é eterno. Você já sentiu esse chamado? Já experimentou a força que vem do Espírito Santo para seguir mesmo quando tudo parece perdido? Talvez hoje, ao ouvir essa reflexão, o Espírito Santo esteja renovando em você a coragem para continuar. Não deixe que o cansaço ou o silêncio do mundo te façam esquecer a promessa. Deus está contigo sempre, até o fim dos tempos. Enquanto você reflete, lembre-se, sua história também está sendo escrita. E você não está sozinho nessa jornada. Nós estamos juntos, em oração, em comunhão, em vigília. Sua participação não é um ato trivial, é um testemunho poderoso. Cada palavra que você escreve, cada história que compartilha, é uma semente lançada no campo do Evangelho. Seja essa luz para alguém hoje. Deixe seu comentário, dizendo de onde você assiste, a hora, e permita que essa pequena chama acenda uma grande fogueira de fé. E assim, seguimos. No entrelaçar da fé com a razão, encontramos um campo fértil para compreender a magnitude do mistério que habita em cada coração humano, especialmente quando esse coração, tal como o de Francisco, Jacinta e Lúcia, permanece firme diante do incompreensível e do sofrimento. A ciência, longe de se opor à fé, muitas vezes oferece instrumentos que confirmam as maravilhas invisíveis da graça agindo silenciosamente nas almas. Quando refletimos sobre o fenômeno da resiliência humana, tema amplamente estudado pela psicologia e pela neurociência, podemos perceber algo extraordinário. O cérebro humano possui uma capacidade notável de se adaptar e de transformar traumas em forças internas, em aprendizado e em esperança. Essa plasticidade cerebral, que cientificamente se traduz na habilidade de formar novas conexões sinápticas, parece ser o reflexo de uma realidade espiritual que a Bíblia anuncia há milênios, a possibilidade da renovação interior e da regeneração do espírito. O apóstolo Paulo nos fala, em Romanos 12:2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação, que acontece no âmbito espiritual, encontra respaldo também no funcionamento orgânico do nosso cérebro. O que é a fé, senão a capacidade de abrir-se a essa transformação profunda, mesmo quando a evidência sensorial, social ou emocional aponta para o desânimo? Cientificamente, já se comprovou que a prática da meditação e da oração ativa regiões do cérebro associadas à empatia, à calma e à resiliência emocional. Isso não é mero acaso, mas indício de que a conexão com o divino não é um ato isolado do espírito, mas uma experiência integral que envolve mente, corpo e alma. A história das crianças de Fátima, então, não é apenas um relato de aparições, mas um testemunho vivo da obra de Deus na alma humana,
que transcende o tempo e o espaço, inclusive na rotina silenciosa de quem assiste a esta palavra agora. Se você, ouvindo isso, sente no seu dia a dia o peso da incerteza, da luta interior ou da sensação de estar perdido no meio do caos, saiba que esses sentimentos são mais comuns do que se pensa, mas que não são sinais de abandono. Pelo contrário, são portas para um processo espiritual e cerebral de transformação que Deus deseja operar em você. A perseverança que você manifesta em continuar acreditando mesmo sem ver é um milagre contemporâneo, um farol que se mantém aceso em uma tempestade moral que tenta apagar toda a luz. Vivemos numa era onde o relativismo tentou colocar Deus em um canto esquecido, uma ideia desatualizada, quase um obstáculo para a razão. Mas a ciência, ao explorar os limites da consciência, da neuroplasticidade e do impacto da espiritualidade na saúde mental, confirma que existe algo muito real e profundo que transcende o físico, algo que a alma humana percebe e que o Espírito Santo alimenta em silêncio. Você que permanece aqui entre tantos ruídos, escolhas fáceis e distrações momentâneas, está desempenhando um papel crucial. Assim como o protagonista da história, que resistiu a todo tipo de adversidade, você se levanta todos os dias e decide alimentar-se do alto, buscando sentido e esperança na palavra, na oração, na reflexão profunda. Sua rotina, suas decisões, sua maneira de enxergar o mundo são parte de uma missão invisível, mas não menos poderosa. A Bíblia nos convida a sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-16. Na modernidade líquida, onde tudo parece efêmero e volátil, sua presença neste espaço é um testemunho de resistência à mediocridade espiritual. Você escolhe o silêncio da intimidade com Deus, enquanto muitos se perdem no barulho do consumismo e do vazio. Escolhe a profundidade quando tantos optam pelo superficial. Essa escolha pode parecer pequena, mas tem um peso imenso no plano divino. Mesmo atos aparentemente simples, como valorizar e interagir com conteúdos que edificam o espírito, geram um impacto real e invisível. Dar like a esse tipo de mensagem não é apenas uma confirmação digital. É um gesto que movimenta a missão evangelizadora de forma silenciosa e eficaz. É como se cada gesto seu ajudasse a construir uma rede de fé que se expande sem fazer barulho, mas com um poder imenso de transformar vidas. Por isso, nunca subestime sua importância. Sua fidelidade diária, sua capacidade de seguir crendo e buscando, mesmo quando a fé parece vacilar, é um sinal de que Deus ainda chama. Seu coração ainda sabe escutar o sussurro do Espírito, mesmo quando o mundo ao redor grita sua ausência. Isso não é pouco, isso é tudo. Como em Fátima, onde a simplicidade de 3 crianças mudou o rumo espiritual de uma nação, assim sua presença aqui, neste momento, pode estar mudando o rumo espiritual de alguém que nunca conhecerá seu nome. O Senhor usa os pequenos gestos, a persistência silenciosa, a entrega diária para fazer sua vontade acontecer. Portanto, permita que essa união entre razão e fé fortaleça sua jornada. A ciência confirma que a transformação interior é possível e real. A Bíblia revela que essa transformação é obra do amor divino que não nos abandona. Você não está sozinho nesta caminhada. Há outros como você que resistem, que duvidam, que esperam, mas que seguem fiéis. Vocês são faróis em meio à tormenta, luz que não se apaga. A missão que você exerce, mesmo que silenciosa, é fundamental para que o Evangelho continue vivo e atuante neste mundo tão carente de sentido. Sua luta, sua perseverança, seu silêncio cheio de esperança são testemunhos que ecoam no céu e alcançam almas que anseiam por essa mesma força. Seguir a Cristo hoje é um desafio que envolve toda a pessoa, mente, corpo e alma. É um ato que reconhece a profundidade da criação e da redenção,
onde a ciência e a fé se encontram e se confirmam mutuamente. Você está no centro dessa convergência divina, vivendo um milagre cotidiano que poucos veem, mas que Deus contempla com imensa alegria. E assim, a reflexão continua. A cada passo na jornada espiritual, encontramos ecos da palavra de Deus que parecem falar diretamente ao nosso coração, iluminando o caminho do protagonista e, ao mesmo tempo, o nosso. Em meio ao sofrimento e à espera, Deus nos convida a permanecer firmes, assim como Ele sustentou o homem da história, que enfrentou dores profundas, traições e a tentação da desistência. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Esta bem-aventurança não é uma promessa vaga, mas um chamado para reconhecer que o sofrimento tem um lugar sagrado na história da salvação. Assim como as lágrimas do protagonista não foram em vão, as suas também não são. Deus as recolhe com cuidado, preparando um consolo que só Ele pode oferecer. Um consolo que não é apenas conforto, mas transformação, renascimento. Quando nos sentimos esmagados pelo peso das provas, como ele diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse sustento divino não é uma promessa de ausência de dificuldades, mas a certeza de que jamais estaremos sozinhos. O protagonista aprendeu a ouvir esse abraço invisível que hoje pode envolver você, mesmo nos momentos mais sombrios da sua existência. Em sua caminhada, ele enfrentou o vazio e a angústia da espera. Aquela espera que muitas vezes parece longa demais para quem reza e não vê respostas. Contudo, como está escrito em Salmos 27:14, espera no Senhor, sê forte e fortaleça o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa espera ativa, que não é passiva resignação, mas confiança firme, é o espaço onde Deus opera silenciosamente. A espera dele, assim como a sua, é semente que gera frutos invisíveis aos olhos humanos, mas claros diante do trono celestial. O protagonista também experimentou a queda e a humilhação, momentos em que o orgulho é ferido e a alma se despede das próprias forças. Nessa dor, ressoa a palavra de Jó 1:21. No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta declaração é a mais pura expressão de fé em meio à perda total, um convite a reconhecer que tudo o que temos e somos pertence a Deus, inclusive nosso sofrimento. Isso traz uma nova luz sobre o que significa deixar ir, confiar, abandonar-se no amor soberano que tudo governa. Naquele instante de luta interior entre a dúvida e a esperança, ecoa a promessa de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O protagonista descobriu no fundo da noite da alma que mesmo o plano divino que parece invisível e distante é sempre de vida, restauração e crescimento. Essa promessa se estende a você que assiste, que enfrenta a incerteza e às vezes duvida se há um propósito maior em meio à tormenta. Quando a luz começou a despontar no horizonte da história e a graça foi derramada sobre ele, lembrou-se da palavra de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa cooperação divina abarca até mesmo as dores, as quedas e as noites escuras do sofrimento. Na sua vida, talvez as circunstâncias não façam sentido ainda, mas a fé é chamada a acreditar que o invisível está em ação, moldando um bem que você não alcança a compreender no presente. O momento de redenção do protagonista é marcado pela lembrança de 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele aprendeu que não precisa ser forte por si mesmo,
que a fraqueza humana não é obstáculo para a ação divina, mas justamente o espaço onde Deus manifesta seu poder. Esta verdade, que parece paradoxal, é a mais profunda libertação que podemos alcançar. O reconhecimento de que nossa verdadeira força está em Deus e não em nossas próprias capacidades limitadas. Além disso, a caminhada espiritual dele está entrelaçada com a certeza de que, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Essa vitória não significa ausência de lutas, mas a certeza irrevogável de que, apesar das tempestades, somos preservados pela graça e pelo amor que nada pode destruir. Você, que enfrenta batalhas invisíveis no silêncio da alma, pode abraçar essa vitória como sua, mesmo que o mundo não a reconheça. Em sua transformação, o protagonista incorporou o que Jesus ensinou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Evangelho não promete um caminho sem dificuldades, mas oferece coragem e esperança para vencê-las. Esse bom ânimo é o convite que Jesus estende a cada um de nós, especialmente quando o cansaço parece grande demais e a fé pequena demais. Por fim, o coração do protagonista se abriu para a dimensão do amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, conforme 1 Coríntios 13:7. Essa dimensão do amor é o motor da verdadeira redenção, da verdadeira cura, e é um convite para que cada um olhe para a própria história pessoal com olhos renovados, iluminados pela fé, que sabe perdoar, aceitar e transformar. Que a sua história, assim como a dele, possa ser uma narrativa de esperança e renovação. Que o caminho do sofrimento se converta em estrada de crescimento, que a dor se transforme em força e que a espera se transforme em luz. Cada passo dado com fé é um passo na direção do amor que Deus tem por você, um amor que nunca falha e nunca abandona. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este momento, até este ponto de encontro com a palavra, com a reflexão, é porque uma força maior o trouxe. A mão providente de Deus o guiou, escolhendo-o entre muitos, chamando-o para ser um verdadeiro guerreiro espiritual neste tempo de batalhas invisíveis e difíceis. Parabéns por permanecer até aqui, por ter aberto seu coração e sua alma para essa mensagem que transcende as palavras humanas e toca o mais profundo do seu ser. Este canal não é apenas um espaço virtual, não é um mero amontoado de vídeos, é um altar onde o Espírito Santo planta sementes para florescerem no solo da sua vida. Por isso, convido você, com ternura e firmeza, a se perguntar: será que já estou inscrito neste canal? A decisão de se inscrever não é um ato trivial, não é apertar um botão sem sentido. É uma entrega, um compromisso, um alistamento silencioso no exército invisível da fé que luta diariamente contra as forças do mal. É como quem veste uma armadura espiritual e escolhe permanecer vigilante, alimentando sua alma com palavras divinas, palavras que não são minhas, mas que Deus, em sua infinita bondade, deixou aqui para você. Inscrever-se é mais do que uma formalidade. É um ato profético, uma declaração interna de que você quer ser nutrido, fortalecido, preparado para a missão que lhe foi confiada desde a eternidade. É um passo que transforma seu cotidiano, que cria uma conexão real entre o céu e a terra, entre você e esta comunidade de fé que cresce silenciosa, mas poderosa. Agora, permita-me propor algo especial. Escreva nos comentários esta frase como um estandarte do seu compromisso. Sou filho de Deus, guerreiro da luz, firme na batalha. Ao colocar essa frase, você sela seu compromisso com esta família espiritual. É o sinal daqueles que não apenas ouvem, mas respondem ao chamado, que permanecem firmes quando o mundo parece querer desviá-los do caminho. Essa frase
É o seu grito silencioso de presença, a prova de que você não fugiu, de que a fé ainda arde dentro de você com força renovada. Quero que saiba também que não precisa estar 100% concentrado para ser tocado por esta palavra. Você pode ouvir estas mensagens enquanto trabalha, cozinha, caminha ou descansa. Mesmo que sua mente divague, seu espírito está absorvendo a semente que aqui foi plantada. O Espírito Santo não requer a total atenção do seu intelecto para agir. Ele é sábio e paciente, e sua ação alcança o mais profundo do seu ser, mesmo nas distrações do dia a dia. Portanto, permita-se esse alimento espiritual sem culpa ou pressão. Apenas deixe que o Espírito transforme você, no tempo e da forma que ele quiser. Este canal não veio para apenas entretê-lo, mas para acompanhá-lo, para permanecer ao seu lado na luta diária contra o mal, para ser seu companheiro e escudo. E eu, como a voz que transmite esta mensagem, assumo o compromisso sagrado de estar aqui para cada um dos que permanecem até o final. Porque este espaço é um lugar santo, uma pequena chama que arde no meio da escuridão do mundo, iluminando o caminho dos que decidiram não se render. Você não está sozinho. Sua presença aqui é um sinal de algo maior, um sinal de que Deus está trabalhando na sua vida, preparando-o para algo grandioso. Este canal chegou até você para ficar, para ser um ponto de apoio, um porto seguro, uma fortaleza espiritual. A partir deste momento, saiba que estamos juntos na mesma batalha. Você, eu e tantos irmãos e irmãs invisíveis, lutadores da luz que não se curvam diante da tempestade. Eu o incentivo a se sentir um legítimo filho de Deus, um combatente da luz, alguém que foi encontrado fiel no meio da provação. Sinta o orgulho espiritual de ter chegado até aqui, de não ter desistido, de manter a esperança viva no coração. Este é um momento de afirmação de identidade, que a frase que você vai deixar nos comentários seja a sua bandeira, um testemunho da sua fé e da sua decisão de seguir firme, apesar dos obstáculos. Mas não pare aqui. Sua caminhada precisa continuar. Hoje, neste mesmo canal, há uma outra mensagem esperando por você. Um fragmento da sua própria história, escondido em outra narrativa que, a princípio, pode parecer distante, mas que falará diretamente ao seu coração. Somente você poderá reconhecer qual vídeo guarda a palavra que sua alma precisa hoje. Não deixe essa oportunidade escapar. Com um espírito cheio de esperança e propósito, agradeço a Deus, do fundo do meu coração, por ter trazido alguém como você até aqui. Para mim, é uma honra imensa ter sua companhia nesta jornada, sua presença firme entre os que ouvem até o fim. Saiba que o céu inteiro se alegra a cada alma que permanece, que busca, que não desiste. Você é uma bênção viva, uma resposta viva do amor de Deus neste mundo. Continue firme, seu caminho é santo, sua missão é real. O Senhor está com você e nós também estamos aqui, juntos, para o que der e vier. Que a paz e a força do Altíssimo o acompanhem sempre e que cada dia seja uma vitória na sua história de fé, porque você não está sozinho, nunca esteve, nem estará. Permaneça na luz, permaneça na luta. E saiba que o melhor ainda está por vir.